programa Gestão dessa semana traz o empresário Rogério Vinck, diretor da Motomecânica de Lajeado. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de automóveis, de veículos e tentar entender como o impacto da crise está afetando todo esse segmento. Nosso programa vai ao ar nessa quinta, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Até lá. Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o empresário lajadense Rogério Vinck, da Motomecânica Comercial, diretor da Motomecânica. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Gerson, um prazer estar aqui contigo. Ok, Rogério, obrigado. Rogério, um pouquinho da tua história, até porque, como é comum a gente conversa aqui no programa, né, a gente gosta de saber um pouquinho da história dos entrevistados e também contextualizando já com a questão do mercado, né, um pouco da vida acadêmica da pessoa, mas também da vida profissional. Tu sabe que a minha origem é do interior, eu sou natural de Forquetinha, que hoje é um município muito bem administrado, por sinal, e próspero. E eu fiz essa formação aqui na cidade de Lajeado, quando eu vim com a minha família para cá, em escola pública, estudei no colégio Irmã Branca, hoje, né, Irmã Branca, no Florestal. Fiz o técnico em contabilidade no Alberto Torres. Daí eu queria aproveitar para dar um gancho. Como a gente vive no mundo do empreendedorismo, Gerson e telespectadores, eu acho fundamental o empreendedor gostar de contabilidade. Eu não enxergo hoje uma organização sem ter indicadores, sem ter norte, sem ter informações, e a contabilidade é fundamental. E eu cuidei desse aspecto importante na minha formação. Eu fiz primeiro contabilidade, depois eu fiz economia, daí eu fiz especialização em economia, fiz economia aqui no Univates, fiz especialização na Unicinos, economia gaúcha, e aqui eu fiz estratégia de negócios. Então essa minha formação acadêmica foi em cima da chamada ciência exata e a economia, que não deixa de ser uma ciência social também, né? E eu acho que interessante que tu coloca, Rogério, é exatamente isso. Os empresários que a gente tem em contato, tem entrevistado principalmente, eles cada vez têm mais o perfil de conhecimento não só profissional, ou seja, aplicado, mas também conhecimento acadêmico. Esse link é importante? Extremamente importante. A experiência, saber fazer alguma atividade é fundamental. A partir de se você tem um conhecimento, às vezes até um conhecimento empírico, ele é fundamental. Agora, o contato com as pessoas, contatos com métodos de gestão, sistemas de gerenciamento, eu não enxergo hoje quem toca um negócio que ele consiga viver só na experiência. Eu acho que essa fase amadora, né, ela passou. Pode ter muitos empreendedores que têm excelentes ideias, sabem fazer determinados produtos, mas que na hora da gestão, de maneira inteligente, até contratam profissionais que eventualmente possam ajudá-lo. Se ele não quiser buscar experiência na academia, ele vai buscar. Eu acho que isso é fundamental, Gerson. Aonde entra a motomecânica na tua vida? A motomecânica entrou em 1990 e alguma coisa, já faz tempo, né? A empresa está completando agora, em outubro, 70 anos. Maravilha. E é uma maravilha ter uma organização que perdura durante 70 anos, né? Eu entrei quando a motomecânica fez 45 anos, então já são 25 anos, né? Eu era executivo da Câmara de Indústria e Comércio de Lajeado, da CIL, e fui convidado por um dos sócios da motomecânica, meu xará, o Rogério Kapler, para entrar no quadro societário. Então, a partir dos anos 90, eu entrei na sociedade na Motomecânica, que é uma concessionária Volkswagen aqui na nossa região, e lá a gente tem um negócio e também tem uma locadora de veículos, né? Então, é um negócio bastante dinâmico e não é fácil tocar uma concessionária. Bem, como o tema hoje vai ser a questão que envolve concessionária de veículos e, obviamente, toda a questão do mercado hoje automobilístico, aqui na região principalmente, vamos para a nossa reportagem para conhecer um pouquinho mais da motomecânica, um pouquinho mais desse ambiente que é o ambiente de venda e revenda de automóveis, e depois a gente volta para conversar mais um pouco com o Rogério e aí perguntando mais sobre a gestão e o mercado como um todo. Vamos para a nossa reportagem. Quando chegamos na Motomecânica, fomos até o seu Rogério Kapler. Ele é diretor-geral da concessionária e trabalha há 60 anos na empresa. No escritório, ele guarda lembranças em miniaturas do crescimento da motomecânica.
A empresa foi fundada em 1945. Por volta de 1958, apareceu um sujeito de origem alemã em Lajeado e ofereceu a concessão para a venda de veículos Volkswagen. O seu Rogério explica que isso aconteceu pois eles já haviam tido outras concessões, como a MFL, Mecânica Ferrari Limitada, e FNM, a Fábrica Nacional de Motores, que fornecia os caminhões Alfa Romeo. E aí, em 58 apareceu essa oferta deste alemão, e após bastante conversa, porque sempre era uma novidade, era um automóvel Volkswagen, a gente conhecia algum Fusquinha que vinha importado, na época vinha através da Zampronha, Porto Alegre, mas era um veículozinho completamente desconhecido, né? A indústria alemã na época não tinha, digamos assim, maior conhecimento no mundo, né? A não ser eram os carros americanos, né? Que era Ford, Chevrolet e o resto era, né? E a empresa evoluiu. Iniciou primeiramente só a Kombi, era só a Kombi, e depois, logo em seguida, um ano e pouco depois, iniciou o Fusca. E depois se sucedeu então uma série de modelos e tal, e hoje nós estamos aqui até a era da Touareg, que é uma verdadeira nave, né? E mesmo hoje nós temos um portfólio aí de, digamos assim, mais de 40 modelos, né? da marca Volkswagen. Então é opção para cada um, gosto de cada um. Bem, após a nossa reportagem, vamos para o nosso primeiro intervalo, depois voltamos a conversar mais um pouquinho sobre a questão do mercado automobilístico no Vale do Taquari. Bem, de volta ao nosso programa, gestão dessa semana, recebendo o empresário Rogério Vinck, aqui de Lajeado, né, falando um pouco sobre o mercado automobilístico e, consequentemente, a empresa Motomecânica, que é uma referência não só aqui na nossa região, como em todo o Brasil, como exemplo de excelência em gestão. Excelência em gestão Motomecânica. Muitos prêmios a Motomecânica já ganhou, você já foi também vice-presidente, né, da Associação das Concessionárias, né? Quer dizer, a gente sabe o quanto a gestão é algo que na nossa região a gente prima muito pela excelência. A Motomecânica, um exemplo que você pode dar para a gente da questão da excelência da gestão, como funciona hoje uma concessionária dentro de todo esse ambiente que a gente vive de concorrência, dificuldade de crédito, né? Como é que funciona? Uma concessionária é uma mistura de indústria, comércio e serviço. Por quê? Nós representamos multinacionais, marcas conhecidas no mundo inteiro, no nosso caso é a Volkswagen, isso vale para todas as outras marcas também. Então nós somos representantes dessas montadoras que investem muitos recursos em produtos e em processos. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é um grande desafio, como levar essa excelência dessas multinacionais para o consumidor final. Daí as concessionárias, elas têm sistemas e têm processos de gestão normalmente que nós temos que seguir de acordo com o que a montadora determina. Então elas têm vários programas. Por exemplo, nós temos um programa chamado Dealer Qualification, que é um programa desenvolvido pela Volkswagen da Alemanha, que ela estabelece padrões de atendimento. Padrões de atendimento na parte comercial e padrões de atendimento no pós-vendas. O grande segredo numa concessionária não é a primeira venda, é ter uma estrutura de mecânica, de serviços, capaz que o cliente volte na 2, 3 ou 70 anos, no caso da Motomecânica, Gerson. E aí o que ela faz? Ela estabelece padrões, ela presta assessoria, consultorias e faz com que internamente a gente monte equipes, células de excelência. E um indicador para nós importante, e é um indicador mundial, que a Volkswagen, no caso, utiliza isso no Brasil e em todos os lugares onde ela tem negócios, chama um Sistema de Informação de Qualidade, chama-se SIC. O cliente responde esse padrão através de indicativos na própria concessionária, através de pesquisas, né, que são feitas pela montadora ou de empresas que avaliam o nosso trabalho e quantifica isso. Como a gente e você sempre nos ensinou aqui na universidade, você tem que ter um indicador para ver se você está bem, se você está mal. Esses indicadores todo mês são noticiários. Então, todo mês eu recebo uma avaliação da montadora, né? Num número, ela diz se nós estamos bem ou não nesse conjunto de avaliações.
Para você ter uma ideia, nós tivemos uma avaliação mês passado, de 0 a 100 nós conseguimos a nota 96. Nós ficamos em segundo lugar aqui na região sul como um sistema de avaliação de qualidade em todos os quesitos de gestão, nesse modelo que a Volkswagen do mundo avalia. E eu acho que tu coloca uma coisa, Rogério, que é sensacional, quando a gente começa a tentar entender a qualidade, e aí eu vou me reportar lá na década de 80, que a gente participou de todo aquele movimento pela qualidade, década de 90, a dificuldade que foi fazer compreender a importância de se botar indicadores de desempenho, mecanismos de avaliação, e hoje você coloca uma coisa assim que parece que soa até o natural, né? Quer dizer, a qualidade não se discute, tem, e ponto final. Eu me lembro quando foram lançadas as ISOs, como era a ISO 9000, 9012, hoje já tem ISO 40000, etc. A briga que era de fazer com que as pessoas, principalmente na área comercial, na indústria até era mais fácil, eles estão acostumados a trabalhar em processo, mas um vendedor, por exemplo, seguir determinadas normas e procedimentos. Um mecânico, né, que foi treinado com um determinado perfil, um gerente de serviços, um atendente que lida com o cliente na oficina. Era muito difícil isso. Hoje, isso é um processo extremamente natural, mas, o professor Gerson, se trabalhou anos e se perdeu muito cabelo, né? Literalmente, que é o meu caso, para implantar essas metodologias. Eu não consigo enxergar uma loja com todo respeito, uma pequena loja está começando numa esquina de qualquer lugar, qualquer cidade do Brasil, ela precisa de determinadas normas e procedimentos, determinados processos. Então isso é natural, senão a organização não sobrevive. Mas foi uma briga difícil. Mas aí vem o outro lado. Como implementar todo esse processo de gestão, que de certa forma é burocrático, rígido, normas, regras, sem perder a ternura. Como fazer isso sem deixar de ter todo o lado de relacionamento, de atendimento, porque querendo ou não querendo, lidamos com seres humanos e eles não compram só um produto, eles compram toda uma relação, um relacionamento de médio e longo prazo. Esse foi o grande paradigma aqui no Brasil. Você veja empresas alemãs acostumadas a determinadas disciplinas, normas e procedimentos na Europa. Esse modelo veio para cá, ele teve que ser ajustado ao sistema latino. Por exemplo, um vendedor no Brasil, o cliente entra na loja, ele abraça o cliente, ele estende a mão, ele quer saber como é que está a família do cliente. Às vezes, e muitas vezes, o próprio cliente fala com o vendedor da sua característica. E o modelo que foi nos colocado, não. Vem um vendedor na loja, primeiro vem uma recepcionista lá, pergunta dados da vida do cara, que o cara nem conhece. Então foi uma evolução muito grande. Inclusive, professor Gerson, os alemães tiveram que adaptar determinadas maneiras de se relacionamento, ok? Hoje é muito mais fácil, porque as pessoas aqui sabem que elas são extremamente necessárias e importantes e os grandes reis no processo de ligação de relacionamento com o cliente, mas as pessoas também sabem, especificamente aos vendedores, as pessoas que estão na linha de frente, se não tiver um processo, se não tiver uma disciplina, uma organização, no final das contas, não vai também dar certo o resultado da negociação. Mas aí entra uma coisa que é importante, a função dos gerentes, supervisores, os líderes que fazem essa interlocução entre a empresa, a multinacional e os colaboradores. Isso é fundamental, né? Primeiro que nem na indústria, o dono do negócio tem que acreditar no processo. O dono do negócio tem que acreditar. No meu caso, pela convivência aqui no meio universitário, isso me ajudou bastante. Segundo lugar, eu transferi isso para as lideranças. Loja de sucesso é aquela loja que tem um bom gerente. Isso é uma regra básica da atividade comercial. Então, o primeiro aspecto é conseguir trabalhar que ele, gerente, assimile, né, essas mudanças. Foi o primeiro desafio. Não foi fácil, porque normalmente a figura tradicional do gerente ela teve que ser jogada fora, virando a própria mesa, né? Foi um grande desafio. Mas no momento que os gerentes compram essa ideia, eles compram porque eles acreditam que ela dá resultados, fica muito mais fácil, não no caso de concessionária, em todas as atividades, de fazer essa disseminação com toda a equipe. E os colaboradores, até que ponto há uma resistência? Porque a gente sabe que, querendo ou não, às vezes você implanta novos métodos, novos padrões, há uma dificuldade até natural,
né, daquele primeiro processo. Poxa, mas eu sempre fiz assim, agora você quer fazer diferente? E na área comercial é um pouco mais complicado, a gente sabe disso. No caso das concessionárias, isso aconteceu num primeiro estágio, digamos assim, há uns 5, 10 anos atrás. Hoje, quem trabalha em concessionária já sabe que o modelo de atuação é dessa maneira. Ou seja, vocês têm métodos, sistemas que são colocados pela montadora, vem de fora para dentro, você é obrigado a trabalhar dessa maneira, é um processo de franquia. Ou você trabalha dessa forma, se adapta a essas regras e a esses processos, ou você não consegue trabalhar nesse negócio. Isso vale para um vendedor, vale para o gerente e vale para o dono do negócio. Porque a grande resistência inicial, Gerson, foi nos proprietários. A vida inteira, imagina uma empresa de 70 anos, né? E está cheio de empresas que têm essa idade, e que é bom, né? Sinal de prosperidade e de negócios bem estruturados. O cara, o dono do negócio, que ele tinha barriga no balcão, de fazer o atendimento, e agora não, agora tem que ter um gerente, tem que ter uma recepcionista, tem que fazer um controle desse processo, tem que avaliar, tem que fazer reunião com a equipe, medir resultados. Foi um grande paradigma. Com o vendedor e com o gerente foi muito mais fácil do que com o dono do negócio. Não duvido. Bem, nesse bloco que, pelo visto, foi muito rápido, né? Nem notei passar, porque o assunto é tão interessante, principalmente por causa dessa mudança de concepção de gestão, né? Que é sempre interessante e salutar dentro do mundo que a gente vive. Vamos fechar o nosso segundo bloco e vamos voltar depois, no terceiro e último, para falar agora do mercado, né? Tentar entender o que está acontecendo no mercado brasileiro hoje e, obviamente, aqui na nossa região em termos de venda de veículos. Vamos para o nosso intervalo. Bem, de volta ao nosso terceiro e último bloco, hoje falando com Rogério Vinck, diretor comercial da Motomecânica Comercial, aqui de Lajeado, e obviamente, querendo ou não querendo, falamos de gestão e tudo, mas vamos falar de veículos, né? Vamos lá. Rogério, antes de comentaste a questão da profissionalização, eu sempre gosto de usar uma expressão, né? A diferença entre uma empresa amadora e profissional. A amadora ganha dinheiro, mas não sabe por quê. A profissional ganha dinheiro, sabe por quê e quer mais. Quer dizer, cada vez mais nós caminhamos para essa profissionalização. E o mercado é altamente concorrencial. Como é que está o mercado hoje do Vale do Taquari? O mercado do Vale do Taquari na área automotiva é um mercado extremamente profissional. Você vê no caso da motomecânica, que a Volkswagen tem 70 anos. No caso da General Motors, que tem mais de 80 anos. A Mercedes tem 50 anos. A Toyota já está é uma das pioneiras no estado. A Fiat já está há muito tempo presente aqui. As importadas que vieram depois, as coreanas, as francesas. Então, em primeiro lugar, existe um mercado grande e muito profissional aqui. Aqui é um mercado consolidado, né? É um mercado com muita concorrência e você, para sobreviver nesse mercado, você tem que ter altos indicadores de excelência. Então, é muito disputado e extremamente profissional o mercado de Lajeado. E aí entra uma questão, aonde essa situação hoje que o Brasil vive, na questão do repensar econômico, vamos dizer assim, para não usar um outro termo mais forte, né? Aonde isso está impactando as concessionárias, aonde o mercado automobilístico está sentindo isso? Violentamente, porque o mercado automotivo ele precisa no mínimo de 3 coisas. Primeiro, o cliente tem que ter uma garantia de renda e de estabilidade de emprego. Segundo, crédito, certo? Terceiro, confiança que ele vai conseguir pagar as suas prestações. Esses 3 itens, infelizmente, no atual cenário brasileiro, estão num momento bastante delicado. Não existe além de uma questão de crise econômica, de crédito, existe uma crise de confiança. Então, o mercado automotivo é um termômetro da economia. Quando a economia vai bem, o mercado automotivo rapidamente responde. Quando a economia passa por um soluço, por uma gripe ou por uma doença um pouquinho mais grave, que acho que é o atual cenário que a gente vive, impacta muito de frente o setor automobilístico. E aí entra uma questão que sempre se discute em qualquer lugar. Afinal, para onde vai esse mercado? Quer dizer, ninguém tem bola de cristal, mas pela tua própria experiência e teu conhecimento de economia, tu sabes muito bem que a economia ela não tem mágica. Ela tem alguns fundamentos que são de excelência. E hoje os fundamentos, aparentemente, eles não estão sendo tão respeitados assim. Na tua opinião agora de economista, o que tu sente em termos de Brasil? O que a gente pode esperar?
Eu sinto um momento assim de muita intranquilidade, não por questões de técnica, de economia, de crise econômica. Existe um problema de interlocução. Quem é que é a nossa liderança? Quem é que é o nosso negociador do outro lado? Essas pessoas existem? Existem, mas qual é a força que elas têm? Existe um problema de confiabilidade, de confiança. Esse é o grave problema que vive, no meu ponto de vista, a economia brasileira hoje. O que nós estamos fazendo? A gente está fazendo olhando para a nossa realidade, fazendo ajustes, né? Ajustes primeiramente, eventualmente, nos desperdícios, né? Que são aquelas 3 fases. Primeiro, cuidado do desperdício, olhar para dentro da organização, o que tu pode maximizar e minimizar. Maximizar vendas e minimizar desperdício. Segundo fato é na questão estratégica. Tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador, estou falando no mercado automotivo, de querer fazer grandes projetos de expansão. Tira o pé da questão estratégica. E faz alguns ajustes na área vital, ou seja, evita mexer na estrutura de pessoas, de equipe. Coloca a tua organização compatível com o cenário do mercado. E isso tem que ser feito de maneira rápida, né? E é um grande desafio, Gerson. Nós vivemos um momento de grandes desafios na indústria automobilística. E aí tem uma coisa interessante, né? Vamos pegar o exemplo da própria moto mecânica. 70 anos, no mínimo 7 crises deve ter enfrentado. Perfeito. Porque normalmente se calcula um ciclo de 10 anos, mais ou menos. Então, quer dizer, não é novidade. Não é novidade. O que talvez não seja muito comum para a nova geração, mas nós que passamos a década de 80 e 90, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sobrevive. E segundo, esse momento também é interessante porque ele depura. Empresas que não estavam tão bem assim, elas vão desaparecer. É o famoso processo de evolução do mercado e seleção natural, ou melhor, seleção dentro do processo econômico-político. É por aí o esquema? É por aí o caminho? É por aí. No setor automotivo, em qualquer atividade empresarial, tem aquelas empresas que fazem investimento de longo prazo. Por exemplo, a Volkswagen e outras montadoras, eles têm planos de bilhões de investimento no Brasil. Elas não vão parar de fazer esses investimentos, elas têm que fazer um ajuste de curto prazo. Assim, tem outras marcas que fazem investimentos de oportunidade. Eu não quero citar, mas muitas marcas de outros continentes vieram para cá para aproveitar o boom do mercado de venda de veículos há 5, 6 anos atrás. Colocaram o seu negócio aqui e agora, quando tem um período de dificuldades, o que elas fazem? Como são empresas de oportunidade, elas vão embora. É assim que funciona o mercado. Agora, aquelas meia dúzia de marcas tradicionais que estão há décadas aqui no Brasil, e entre elas está a Volkswagen, que está desde aqui da década de 50, desde a Kombi, né? Que não existe mais, infelizmente, né? Porque vendia muito a Kombi, né? Esse tipo de organização e outras marcas, marcas americanas e que estão aqui estabelecidas há muito tempo, elas têm que fazer uma reciclagem, né? As concessionárias principalmente. O grande desafio, diferente, Gerson, de uma concessionária, de uma montadora, é que uma concessionária ela tem que captar recursos do mercado interno. Ela tem que ir no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, para fazer um financiamento, para fazer uma readequação. Uma multinacional, de qualquer, principalmente as montadoras, elas estão em qualquer lugar do mundo. Elas pegam dinheiro na matriz onde o dinheiro é mais barato. Então elas colocam esse dinheiro barato da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, onde ele estiver mais barato, e colocam ele no Brasil. Elas têm mais tempo para perder dinheiro aqui no Brasil e para apostar no longo prazo. Enquanto que uma concessionária, a decisão de mudar, de se adaptar a essa realidade tem que ser muito mais rápida. Aí, né, vale aquele bom remédio como tinha o teu programa, que é um sucesso, é a questão da gestão. E a gestão aí tem uns aspectos que, querendo ou não, a gente sabe que tem que ser levado em consideração, e tu já citou, que é a parte contábil. Vou pegar lá do que falou lá do início. Sim. A contabilidade, a área financeira. A informação. Exatamente. Quer dizer, eu tenho que ter um controle muito mais acurado. Agora entra o lado profissional da empresa. Sim. E aí você estava falando de processos antes. Às vezes o processo ele é até importante para ver onde você está perdendo dinheiro. Quem não tem processo, não tem uma avaliação de processo, de modelo de gestão, ele muitas vezes não sabe qual é o produto, qual é o setor, qual é a área que está ganhando dinheiro. E pior que isso, Gerson, muitas vezes ele quebra, ele não sabe aonde que ele está perdendo dinheiro. E nesse momento, muitas organizações estão perdendo dinheiro. O nosso setor, por exemplo, vive trabalhando no vermelho. Então, nessas atividades, você tem que trabalhar com mais rapidez. O grande lance do momento é preservar o caixa, preservar a tua equipe,
preservar aquelas atividades vitais e preservar o teu caixa. E quem, por exemplo, de repente expandiu mais do que deveria, né? Porque hoje a gente sabe que muitas empresas, elas arriscaram pesado, né? E aí, o que faz agora como economista, na tua opinião? Porque realmente a gente sabe a dificuldade que é você enfrentar esse mercado hoje, né? Então, de certa forma, de uma forma rápida, assim, na tua opinião... Eu faria essa lição de casa que a gente aprendeu nos últimos quase 3 décadas de trabalho. A primeira delas é olhar para dentro de casa, é cortar custo nos custos chamados supérfluos. Segundo, é reavaliar a estratégia. Eventualmente, aquela expansão que você ia fazer hoje, deixa ela ajustada, planejada e faz ela daqui a 2 a 3 anos. E no final, vai no vital. Quando não dá mais, quando você reduziu o supérfluo, mexeu na estratégia, já está lá os pontos de venda estabelecidos, não tem outro jeito. Tem que desativar alguma atividade. Às vezes é melhor perder algum dedo, né, do que perder o braço inteiro. Eu sempre digo, é melhor, às vezes, melhor não, mas se tiver que tomar uma decisão que perca 20% dos empregados, que perder 100% dos empregados. Recebemos o Rogério Vinck hoje, diretor da Motomecânica aqui de Lajeado. Vinck, uma última palavrinha para fazer o fecho do nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite e o privilégio que nós, telespectadores, temos de acompanhar esse teu programa. Eu faço um trabalho similar no rádio, né, no Espaço Empreendedor, e a gente sabe como é importante desenvolver o tema empreendedorismo. Parabéns, Gerson, de Univates. Parabéns para nós. Obrigado, Vinck. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo programa. Saúde e sucesso sempre. Até lá.